Irmãos, assista esse testemunho comigo e veja só que testemunho impactante, que eu tenho certeza que vai edificar a sua fé. Mas antes, já deixe o seu like, comente, compartilhe e, é claro, inscreva-se aqui no nosso canal. Na descrição do vídeo, como sempre, eu vou deixar o link do episódio completo que você vai encontrar no canal GJCast. Então assista esse corte comigo, depois assista o episódio completo lá no canal GJCast. Vamos ver o vídeo. Quando eu já estava casada, isso foi 1973. Eita, glória. Faz 50 anos agora, dia 8 de dezembro, para a glória de Deus. E a minha convenção foi assim. Abriu uma congregação em frente à minha casa, no interior. Eu era casada de novo, eu tinha casado em 71, já tinha o meu filho mais velho. E essa congregação era bem próxima, em frente. E o pastor, ele vinha de muito longe para fazer os cultos, né? E ele sempre saía nas ruas convidando todo mundo. Como eu já tinha, assim, um pouco de afinidade com a igreja evangélica, Já tinha ido com seu irmão? já tinha ido com meu irmão, né? Meu pai não ia de jeito nenhum, mas a minha mãe. Mas eu ia, eu sempre ia. Todos os domingos de manhã ele fazia o culto e ele já sabia que eu ia ajudar ele nos cultos. Você sabe como, quando começa um trabalho, principalmente no interior, que as pessoas são muito católicos, eles não aceitam mesmo o evangelho. Sim. Então eu ficava com muita pena do pastor, que às vezes ficava ele lá com a esposa dele. Gente, ele andava mais de 10 léguas para ir lá na minha cidade, que chama São Vicente, né? Minha cidade mesmo, Itarumirim, mas a comarca é São Vicente do Rio Doce. E esse pastor é muito abençoado, né? Muito assim, carismático. Aí eu ficava com muita pena, às vezes ele ia sozinho, Olha pra e você eu ver. ia para lá. Você acredita, Persistia, pastor né? Rony? Persistindo, por isso que eu falo, a gente tem que persistir Romper. até o fim, romper. E no determinado dia, num domingo, ele foi fazer o culto e eu não apareci, porque eu estava, sabe com o quê? De cachumba. Mas eu fiquei muito ruim. Eu não fiquei assim, aquela cachumba tranquila, não. Foi uma cachumba que me derrubou, né? E no interior, antigamente, assim, o negócio de falar que a cachumba descia. E descia mesmo. Porque eu era muito jovem, pulava muito, brincava na mesma casada. Mas assim, eu gostava muito de interagir com as meninas, com as jovens, né? Então a cachumba desceu, você acredita? E alojou nessa parte aqui do meu fígado. E a minha barriga ficou muito inchada. Aí terminou o culto, ele foi lá na minha casa, atravessou a rua e foi para perguntar para minha mãe por que que eu não tinha ido no culto. Aí a minha mãe falou assim: ah, a Penha, tá? Minha mãe chamava de Penha. A Penha está muito doente, pastor. É até bom que o senhor faz uma oração por ela, que ela não está boa. Eu não estava bem mesmo. Nossa. E naquela época não tinha médico, não, meu filho. Era terrível. Aí ele chegou, entrou no quarto, orou por mim. Eu estava com muita febre, com muita dor, né? No abdômen, dor abdominal. Aí ele orou por mim. Quando ele terminou de orar, ele disse assim: ô minha filha, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? E Jesus me curou na hora. Na hora que ele terminou a oração, a minha barriga desinchou e a dor desapareceu. Porque eu ia morrer, né? Porque cachumba não é fácil, né? E na minha época, meu filho, há 50 anos Nossa, atrás. Mas aí, para a honra e glória do Senhor, Jesus me curou naquele momento. Eu fiquei curada, Olha pra você ver, cara. para a glória de Deus. E aí ele me fez um apelo. Ele não perdeu tempo. Aí ele fez um apelo e ele assistiu muito. Às vezes, igual eu falo com vocês, né, que eu não tenho assim, eu tenho muita dificuldade de fazer apelo. Né? Às vezes, quando eu estou ministrando, ele está lá, né? Vamos fazer apelo. E eu tenho dificuldade. Mas não podemos ter. Vocês, né? Eu vejo vocês assim, insistindo com as pessoas, glória a Deus. Porque ele ficou uns 20 minutos a mais insistindo comigo, vocês Nossa, acreditam? olha pra você ver. Ô, minha filha, Jesus te curou agora. E a mamãe assim, a mamãe atrás do pastor, Olha pra você ver. Aceita não, aceita não. né? E fechando a cara para mim. E ele em pé e a mamãe atrás. E a mamãe assim. Não aceita E eu não. fiquei assim, sabe? Sem quando saber o que fazer, o né? Espírito Santo movendo, trabalhando. Eu falei, Jesus, mas pensando, né? Jesus me curou, meu Deus, poderia morrer, né? Se não fosse Jesus. Mas fiquei. Aí ele, sabe o que ele falou comigo? Ele falou comigo. Aí, olha para vocês verem, gente, como que é as coisas. Aí começou a vir na minha cabeça, você não vai dançar mais, que eu gostava muito de dançar, porque assim, meu pai, ele era
sanfoneiro, né? Uhum. Pagodeiro daqueles mesmo, forte da área, né? De todas as áreas Reconhecido, lá, né? Conhecido, muito conhecido, meu pai. Tocava muito. Então, quando falava assim, o Sonoé vai pro baile levar as filhas. Era 3, né? Era minha irmã mais velha do meio e eu. Então, eu fui criado, assim, no baile desde 2 anos. Meu pai já levava a gente para os bailes, né? Para dançar. Então, nós era muito famosa na minha época, nós abafava, né? Aí nisto o inimigo começa a julgar, né? Os dardos inflamados, né? Aí eu pensei, meu Deus, mas se eu aceitar Jesus, eu não vou dançar mais, Vai pra você ver. eu não vou mais poder ir para o jogo de futebol, que tinha um time, né, muito famoso na minha época. Então, assim, não tinha ônibus. Sabe o que, que a gente andava? Nós entrava, subia na boleia do caminhão, ia todo mundo, aquela quantidade de jovem, né? Gritando, é o dragão, porque na época, né? Era o- E eu falei assim, meu era o Deus, eu futebol. gostava muito de andar com as roupinhas bem curtas. Na minha época eu era bem abençoada, né? Ao contrário, né? Então, assim, para minha época eu era avançada. Aham. Demais. Aí eu disse, meu Deus, agora como é que eu vou subir no caminhão com meus vestidos curtinhos, né? E gritar pro jogo de futebol? E como é que eu vou fumar? Eu não fumava, não, nem bebia. Mas eu gostava assim, para minha época eu era abençoada. Aham. Então eu ficava assim, naquele momento, o Espírito Santo trabalhando de um lado e as setas do outro lado. Eu fiquei dividida, né? Porque eu fiquei pensando que, lógico, Que abrir mão, né? eu Tinha que sabia o renunciar. que era ser cristã, porque eu sabia muito bem que a minha mudança Tem tinha que abrir ser mão, né? radical, eu teria que abrir mão de alguma coisa. Mas aí ele falou comigo assim, o pastor falou assim, ô minha filha, pula o vale da indecisão. Eita. Você precisa de pular o vale da indecisão. O Espírito Santo está falando com você, mas tem outras coisas. Aí ele, para mim, Não assustar, né? para não assustar, né? Que eu não conhecia direito. Tem outras coisas aí que tá te impedindo você confessar Jesus como Salvador. O diabo e a mamãe, né? Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou aceitar Jesus. Eita. Se eu falar com vocês que eu aceitei Jesus assim, de coração, E mudou. não foi. Eu não entendo como foi. Foi coisas mesmo do Espírito Santo de Deus, né? Aí eu confessei Jesus como Salvador. Quando foi no outro domingo, que a gente tinha culto só uma vez, durante a semana, né? Só uma vez no domingo. No outro domingo, a minha mãe aceitou Jesus. Oh, glória. Eu aceitei na Assembleia de Deus, né? Fiquei na Assembleia de Deus 1 ano e pouquinho. Aí o pastor foi transferido e estava muito difícil para ele, aí foi uma outra obra de Teoflotone para lá, que era Pentecostal Peniel. Ah, tá. Peniel, né? Peniel. Aí esse pastor nos entregou para esse outro pastor. Aí, graças a Deus, a gente foi crescendo na graça, né? E foi assim muito gratificante, porque a gente tinha, irmãos, assim, às vezes eu fico hoje assim meditando como que foi maravilhoso, porque nós não tinha tempo. Hoje eu vejo vocês aí, né? Uhum. Nessa garra, nessa força que vocês têm de dedicar a obra do Senhor. Eu era a mesma coisa. Nós andávamos 5 léguas Eita. à noite para levar a Santa Ceia para um casal. Olha pra você ver. Nós saíamos de casa às 6 horas da tarde, chegava meia-noite Lá? para dar ceia um casal. Eita, glória. Isso Nós é uma honra, cara. atravessava rio, andava no meio do mato e levava a Santa Ceia para um casal. Sabe que hora que nós chegávamos em casa? 6 horas da manhã. Uau. Era 6 horas para ir, lá a gente fazia o culto, dava a Santa Ceia, esse casal, e retornava. Nossa, 6 horas de 6 horas da manhã a gente chegava em casa. E era muito bom. E era aquela alegria, né? Era bom, muito bom mesmo. Mas como é que foi a reação, no caso do seu marido, Olha, com a sua conversão? na A minha reação conversão, dele. Nessa época que eu aceitei Jesus, ele não estava. Ele viajava muito Ah, trabalho? a trabalho. Nessa época ele estava para Mato Grosso. Ah, Ele estava tá. para Mato Grosso. Ele era abençoado. Glória a Deus. E quando ele ficou sabendo que ele voltou? Quando ele ficou sabendo, ele não reagiu. Porque ele era uma pessoa que ele não era nada. Ah, tá. Para ele, tanto faz. Entendi. Né? Ele não acreditava em nada, ele não era católico, ele não era espírita, Então ele não era interferia nada. tanto, né? Ele não interferia. Sim. Então, para ele,
não teve reação nenhuma. Quando ele ficou sabendo, ele só falou assim, ah, que bom. Mas não teve assim, não, ele nunca interferiu. Eu aceitei Jesus em dezembro, dia 8 de dezembro. Aham. Na outra semana, minha mãe aceitou Olha pra Jesus. você ver, cara. Fevereiro, meu pai aceitou Jesus. Perto do carnaval, o Espírito Santo, meu tio Geraldo, que hoje também já mora com o Senhor, morava em Vitória. E o Senhor falou com ele assim: vai em São Vicente, Olha pra você ver. porque lá tem uma obra para ser realizada na vida do Noé, que era o meu pai. Aí meu tio ouviu a voz de Deus. Meu tio chega lá em casa com aquela radiolazinha e eu já estava na igreja, né? Minha mãe também já tinha aceitado Jesus e o meu pai resistente. E ele começou a colocar os discos, né? Os hinos para a gente ouvir, Oh. né? E orando. E meu pai caladinho. Quando foi uns 3 dias que ele estava lá em casa, que ele tinha chegado de viagem, meu pai estava no terreiro rachando lenha. E nós na sala, eu, mamãe, meu tio, né? Falando da palavra do Senhor e ouvindo os hinos. Meu filho, com pouco, parou o machado. Mamãe falou assim: olha, Noé estava rachando lenha, Noé parou de rachar lenha. O que está acontecendo? Gente, para a honra e glória do Senhor. Papai chegou lá com as 2 mãos para cima, Eita chorando, aceitando Jesus como Salvador, para a honra e glória do Senhor. Aí foi aquela festa, aquela maravilha, né? Que papai, né? Papai não era um homem ruim, mas papai bebia muito. Ele era alcoólatra, bebia demais, fumava demais, mas ele era muito devoto. Ele era muito católico, com todas as suas falhas, né, de beber, mas era um bom pai. Aceitou Jesus como Salvador e aí o Senhor fez a obra. Quando foi, aí meu tio foi embora. Daí um mês, quando foi março, não, junho, batizou eu, A papai família? e mamãe. Glória a Deus. Nós 3 descemos as águas. Nós Privilégio. 3, um grande privilégio. Aí fui batizada com o Espírito Santo, falei línguas, foi muito bom, recebi o batismo com o Espírito Santo, graças a Deus, e para a glória do Senhor eu fui crescendo, né, com o Senhor. Essa minha caminhada com o Senhor é longa. Glória a Graças a Deus. Deus. Quando eu aceitei Jesus, meu marido ficou possesso. Eles fizeram, foi assim, nós compramos uma casinha e a mulher que comprou a casa não queria sair da casa. Não queria entregar a casinha para nós, não. Casinha de 2 cômodos, viu? 3 com o quartinho bem pequenininho, a sala bem pequenininha, a cozinha e o quarto. Nós tínhamos comprado essa casa. Na realidade, foi meu pai que comprou para mim essa casinha, para mim, mas o meu marido. E eu já tinha o Jordânio. E o Wesley também. Já tinha o meu filho que Jesus já levou. Aí essa mulher, ela chamava Luzia. Mas eu não sabia que a mulher fazia as coisas erradas, né? E essa mulher foi lá em Itaiomi, no centro, pagou e mandou um demônio lá para casa. Sério? Lá para minha casa. É tão... Irmãos, meus filhos é tão assim, sabe? Que eu não sabia de nada. Eu fiquei, né? Eu nova convertida. E o diabo, em mim, não veio. Porque, graças a Deus, eu já tinha aceitado Jesus como meu Salvador, né? Eu já tinha o Jordano, foi Já logo tinha o quando eu Espírito casei, já tinha o Espírito Santo, já era batizada com o Espírito Santo, fervorosa, gente, mas eu virei uma crente, viu? Para a glória de Deus. Aí, aonde que o diabo entrou? No meu marido. Batia nele, de reio, irmãos. Às vezes ele falava comigo assim: ô Penha, ele tá me beliscando. Tão certo como vive o Senhor que eu estou falando com vocês. Quando eu levantava a camisa, estava a marca do dedo do diabo, não sei, né? E o sangue correndo. Isso é coisa que eu vi com esses olhos. E ele apanhava muito do diabo, ele ficou possesso. E eu não sabia expulsar demônio. Sabia lidar, né? Não sabia lidar com aquela situação. Se eu contar para vocês uma coisa que eu nunca, assim, às vezes nós estamos... Eu era nova convertida, eu fui parar no centro espírita com meu marido, crente. Mas como é que você foi A parar falta lá? do conhecimento. É porque o rapaz, que era muito amigo do meu marido, ele frequentava um centro espírita na cidade de Itaiomi. Aí ele falou assim: ô Penha, eu lá ia para trabalhar, ele me chamou, falou comigo assim: você não importa eu levar o Rocha lá no centro, não, você não tá nem aí, não, para levar, tira o diabo dele pra lá. Aí meu marido falou assim: você tem que ir comigo. Eu falei assim: ó, eu vou com você? Mas eu era muito jovem, muito nova, inexperiente, né? E eles começaram a invocar os espíritos. Os espíritos não desceu,
Porque eu estava lá para a honra e glória do Senhor Jesus. E meu marido, do jeito que ele entrou, saiu pior. Ó. Porque eu lembro que o moço do centro falou assim, chamou o rapaz que nos levou, né? E falou assim, o que está acontecendo? Os guias não estão descendo para poder nós fazer o trabalho na vida do Sr. Rochael. Aí ele falou assim, a esposa dele é crente. E eu tô lá assim, né, sentada, assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Né, eu tinha 1 ano e pouquinho que eu era cristã. O que eu tô fazendo aqui? Mas eu tinha que ir com meu marido, porque falou comigo assim, você tem que ir. Sabe aquele aí? A gente era muito obediente, né? Marido falava, tá falado. Não tinha esse negócio que hoje, não vou não. Não, meus filhos, falou, tá falado, era uma vez só. Aí meu pai falou assim, meu pai era novo convertido também, né? Vai com seu marido, leva ele lá. Mas aí não ficou liberto, foi pior. Ele voltou de lá do centro pior. Esse dia que nós chegou do centro espírita, o diabo deu nele um couro que eu tive que sair sozinho, correndo. Deixei ele sozinho nessa tal casa, porque a mulher tinha no centro, tinha mandado o diabo para lá. E era tão engraçado que quando ele estava na casa do meu pai, ele ficava bem. Quando ele entrava dentro da casa, da nossa casa, o diabo pegava ele na hora. Nossa. Aí isso aconteceu, e eu falei assim, vamos mudar dessa casa. Nesse dia que o diabo bateu nele demais da conta, deu nele um couro, irmãos, meus Você filhos, presenciou isso? tudo, Uou. tudo. E eu vi assim, os reios, sabe? Batendo Uou. nele. E nas paredes, eram aquelas casinhas de tijolo cru, Sei. né? Ficou assim as marcas do chicote nas paredes. Meu Deus. Nas paredes do lado de fora. E ele apanhou tanto que ele falava, me acorde, como é que eu vou? E, para a honra e glória do Senhor, gente, eu não vi o diabo, eu só vi a manifestação. E olha que eu não era muito nova, experiente, eu não sabia nada que é mundo espiritual, nada, mas o Senhor me guardou. O diabo nunca me encostou. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor. Às vezes ele estava possesso, ele vinha para o meu lado, eu vi que ele estava possesso, eu nem sabia clamar o sangue de Jesus, nem sabia falar. Eu só falava, você não vem não, viu? Você fica... Você não chega perto de mim, não. Ele parava assim, sabe? E voltava. Nesse dia que nós fomos no centro, quando nós chegou em casa, que o diabo quase matou ele de bater, eu saí correndo para casa do meu pai. Quando eu saí correndo para casa do meu pai, que eu cheguei na casa do meu pai, falei assim, o diabo está em tempo de matar o Rocha. Eu chamava ele de Rocha. Está em tempo de matar o Rocha, ele vai matar o Rocha, pai. O que nós vamos fazer? O meu pastor também era muito inexperiente, coitado, né? Já idoso, não sabia também, né? Lidar. Aí o papai falou assim, vão lá, minha filha. Aí saiu o papai e eu e a mamãe. Chegar lá na minha casa. E não, nesse período que eu fui para a casa do meu pai e o diabo batendo nele. Gente, quando nós olhávamos lá da casa do papai para minha casa, parecia que a minha casa estava pegando fogo. Fogo de tudo enquanto é cores. Vermelho, verde, azul, saía que fogo. Papai, tá pegando fogo na minha casa. Mas não era coisa que nós Espiritual. via, gente, Era espiritual. E todo mundo via. Era de madrugada. O povo, que você sabe como aquele lugar pequeno, né? É. Cidadezinha pequena, todo mundo conhece todo mundo. Aí um chamava o outro e foi aquele alvoroço. Sai, vai matar. E o Rocha andando. E dava pra gente ver que as minhas janelas dava pro lado assim. Minha casa, meu barracão era de um lado assim, né? Do outro lado era a rua. Eu morava na rua do outro lado. Tinha um córrego, uma ponte, eu morava no outro lado. E a rua principal era do lado de lá. E aí todo mundo levantando para ver, agora vai matar, agora o Rocha vai morrer mesmo, agora o Rocha Todo vai mundo morrer. vendo assim o diabo lá Todo batendo mundo nele? vendo ele Meu gritando Deus. e o fogo saindo, parecia que estava pegando fogo, mas não estava pegando fogo nada não. A gente, espiritual. todo mundo via, gente. Isso que eu não consigo entender, porque a gente estava olhando e ele andando no meio do fogo e eu gritando. Papai vai matar meu marido, daqui a meu marido vai morrer mesmo. Agora dessa vez é mal, o diabo agora mata ele. Nossa. Que guerra. Aí hein? com pouco, parou, cessou tudo. Aí eu falei assim, pai, agora nós vamos lá, né? Vai com medo, eu também com medo. 3 novos convertidos. O Agora papai veio do pastor aí, coitado, o pastor também não foi. ficou com Pois- medo também. Sei lá, não vou falar que ficou com medo, né? Quando nós chegamos lá, ele estava todo machucado, caído na sala de blues, só roncando. Aí o papai chamou ele
levantou ele, nós levamos ele, colocamos na cama. Nisto, quando nós colocamos na cama, o diabo pegou ele saiu no ar. Gente, tão certo como vive o Senhor. O diabo pegou ele no ar, ele saiu voando. Você já viu esse negócio de levitar? Aham. Levitação nesse negócio, não tem? Que eles falam que as pessoas andam no ar. Ele foi, o diabo pegou ele no ar e jogou a Assembleia de Deus era em frente à nossa casa. A Assembleia de Deus, essa congregação. O diabo bateu na parede, da porta da Assembleia de Deus, na parede. A porta era com as portas no meio, né? Aham. Aí, de lado, o diabo foi, bum, bateu ele, caiu no chão. Aí vai eu, mas o papai correndo, era um morrinho, para poder subir a rua. Tava assim, a casa lá de baixo. A rua assim, a Assembleia de Deus lá de cima. Né? Nós atravessamos a rua correndo e ele estava lá, quase morto, mas não morreu, para a glória do Senhor. O papai pegou ele, jogou ele assim nas costas, levou, colocou ele lá na cama, morto. Sabe o que é a pessoa morto? E nós não sabíamos lidar com a situação. Como que você vai E eu explicar? mudei para casa do meu pai, tirei todas as minhas coisas, que era pouco também, né? Naquela época a gente não tinha nada, era cama, né? A gente não tinha móvel nenhum, era cama, fogão. E naquela época a gente falava prateleira, né? E a gente colocava as vasilhas ali, não tinha armário, não. Aí eu mudei para casa do meu E pai. melhorou essa situação dele? Aí na casa do meu pai, ele ficava muito bem. Aí ele falava comigo assim, ô Pen, ele tá me chamando. Você vê, aquele feitiço daquela mulher, né? É. Aí ele falava comigo assim, ele tá me chamando, eu tenho que ir lá. Eu falei, Rocha, pelo amor de Deus, não vai lá não, que ele vai te bater. Aí ele saía correndo na frente, eu correndo atrás. E eu pegava a chave da casa, irmãos. A casa toda fechada. E eu lembro que ele chegava, a porta estava aberta. Olha. Meus filhos, tão certo como vive o Senhor, viu? Acredito. Tão certo como vive o nosso Deus, que eu estou falando com vocês aqui, é a verdade, que aqui é o mundo espiritual. Aí ele falava comigo assim, ô bobo, ele vai abrir a porta para mim. Quando eu chegar lá, a porta está aberta. Eu falava, a chave está aqui na minha mão, como é que você vai entrar? Penha, ele vai abrir a porta para mim. Meus filhos, quando eu chegava lá, a porta estava aberta. E assim que ele entrava dentro de casa, o diabo começava a bater nele. Teve um dia, nós mudamos e deixei um tamborete de madeira, que meu pai tinha feito para mim. Eu deixei esse tamborete na casa, não tinha nada na casa, só tinha um tamborete. Eu vi, quando ele entrou, eu entrei junto. O diabo passou a mão, eu não vi o diabo não, viu, meu Você filho? viu só as coisas acontecendo. Eu vi as coisas acontecendo. O tamborete saiu do canto do quarto, o tamborete passou na porta e veio pro lado dele, voando. O tamborete saiu de lá. E eu falei assim, Rocha, tamborete, você tá não sei. Ele só saiu, o tamborete bateu na parede. O bendito do tijolo cru voou do outro lado. Quebrou. E o tamborete quebrou todo no chão e o branco não, né, meu filho? O tijolo cru. É. Saiu um pedaço assim na parede, que não foi o tamborete que o tamborete quebrou, foi o próprio diabo que arrancou aquele pedaço Mas da minha ele parede. ia pra lá? Ele Mas por ia. que ele ia? Você O sabia diabo chamava ele. Mas ele sabia que ele ia apanhar? O que ele queria Ele buscar alguma sabia, coisa ele falava lá? assim, eu vou lutar com ele vai ter que me Tá, largar. ele queria meio Ele- lutar com ele, né? Tá. Não Ele sabia as Queria armas. tirar ele da Ele- casa dele. Ele queria tirar da casa. Se ele na minha casa, ele não vai ficar. E eu Entendi. falava assim, Rocha, você não tem. Eu não sabia muita coisa, Nossa. né, meus filhos? Se meu filho, o que você vai fazer lá? Ele vai te bater. Ele vai me bater, mas que eu vou lá, ele não vai me vencer. Ele não tinha medo do diabo, ele lutava com o diabo, ele sabia que ele ia apanhar. Igual esse dia mesmo que o tamborete veio no ar. E aí o diabo começou a bater nele. E eu, graças a Deus, eu nunca tomei nada de Satanás, para a honra e glória do Senhor. Só ele que... Aí saí puxando ele, vão sair daqui, sai daqui que esse diabo vai te matar. Aí ele saiu, me acompanhou. Mas esse dia foi terrível. Esse dia foi terrível. Ele já tinha tomado o couro, né? Que eu falei com vocês. Que ficou, gente, o braço dele ficou na tipóia. No dia que ele tomou o couro, que eu falei com vocês, que saiu lá o fogo de toda cor, ele ficou por morto. O braço dele ficou assim, a gente via a marca onde que o diabo segurou no braço dele, e ficou aquele vergão, irmão, dessa altura, e ele
todo machucado, porque o diabo beliscava Olha nele. pra você ver, cara. Eu falei assim, Rocha, eu não tô vendo nada, mas ele tá me beliscando. Olha pra você ver, quando eu levantava a camisa, o sangue tava correndo. Que luta, Ele hein? quase morreu. Ele ficou esse dia com o braço na tipoia mais de 2 meses. Naquele momento ele não sentia vontade de ir pra Jesus porque ele olhava pra você e ele via que em você não tocava. Será que isso não incentivava ele a ir pra Jesus, não? Não incentivou. E passou muitos anos. Sim, mas você muitos chegava anos. a falar pra ele, vem pra Jesus que isso vai parar. Falava, mas ele era muito incrédulo, ele não acreditava, porque ele teve uma infância muito cruel. Então, essa infância que ele teve muito cruel, ele viu o pai dele matando a mãe dele. Nossa. Ele Forte. foi criado nas roças, na casa dos outros, nas fazendas, né? Ele foi muito maltratado e, assim, né? Ele passou muita fome. Então, isso endureceu o coração dele. Ele não sabia. Para ele não existia Deus. Ele falava que para ele não existia Deus. Na Ele verdade, ele sabia que era acreditava no Deus. diabo, mas não acreditava em Deus. Ele acreditava no diabo, mas não acreditava em Deus, devido à criação, né? Quando ele saiu de casa, tinha 7 anos, que a mãe dele morreu, né? A mãe dele foi, né? O pai dele matou a mãe dele e ele teve que sair, porque aí a madrasta foi para, né, cuidar dele, o pai dele logo casou e ele não combinava com a madrasta. E aí ele pegou o garfo e deu uma garfada na barriga da madrasta. Nossa. E aí o pai dele queria matar ele e saiu correndo. E desapareceu. E aí ele ficou sumido mais de 20 anos. Eu não conhecia quando ele era criança. Né? Que a gente morava no mesmo lugar, mas eu era bem mais nova do que ele. Quando ele saiu, eu tinha uns 6 anos. Uns 4 anos de idade quando ele saiu. Porque ele foi, né? Ele sumiu lá para Mantena, foi criado em Mantena, nas fazendas lá. Então ele não acreditava. Então, mesmo ele vendo, né, o que o Senhor tinha feito na minha vida, mas o coração dele era rígido. Ele não conseguia entender o que era Deus. E igual eu já contei, não vou voltar atrás, né, que as experiências que eu tive Sim. lá, aí eu tinha parado, que eu tinha pedido ao Senhor, né, que falasse comigo sobre a salvação, porque depois de tudo que eu passei, criei meus filhos, vim para cá, para Belo Horizonte, mas meu marido não aceitou. Ele toda a vida, né, com o coração muito duro, mas nunca me proibiu. Às vezes eu falava com ele assim, hoje nós vou ter visita. Eu nunca tive um culto na minha casa antes dele aceitar Jesus, porque ele não aceitava. Se eu falava assim, hoje vou ter visita, o pastor vai vir me visitar, ou as irmãs do ciclo de oração, ele saía. Ele não esperava. Ele falava, então você fica com esses crentes enjoados, que eu tô saindo. Você recebe quem você quiser receber. Não vou ficar com esses crentes nojentos, crentes enjoados. E ó, vazava. Mas também não me Desfazia. proibia. Não me proibia, não posso falar, não é isso aí não. A única coisa que ele era muito assim ríspido era no dízimo. Eu chegava, ele já falava, já tá tirando aí o dinheiro pro pastor ladrão, né? Não. Já lá vai levar o dinheiro pros ladrão, né? E eu falava assim, o dinheiro é seu? Nem meu não é. O dinheiro é do Senhor. E você não vai me proibir eu levar. Não importa, não é meu, é seu. Mas todo mês, irmão, Essa- era aquela contenda do dízimo. E se eu falar com vocês, quando ele aceitou Jesus, ele dava dias de R$1, eu ri. É do Senhor. Glória a É eu Deus. que estou dando, é do Senhor. Você sabe aquele homem que virou aquele crente transformado, Transformado. lavado, Depois de onde muito abundou o tempo, né? pecado, superabundou a graça depois de 27 anos de oração. E ganhei meu marido na oração, no testemunho, porque eu não podia falar de Jesus para ele. Ele era um homem tão incrédulo que ele amanhecia xingando e deitava xingando. Mas ele fumava 4 maços de cigarro por dia. Nossa. Meu Deus. 4 maços de cigarro. E já levantava fumando. E aí eu fumava durante o dia, ele acendia um cigarro na guimba do... Fala guimba, né? Uhum. Um estava acabando e já estava acendendo o outro. Para ele fumar. E ele xingava tanto, meus filhos, mas tanto, mas tanto, mas tanto. Não palavrão. O negócio dele era xingar mesmo. O Aham. nome do... Chamavam ele 24 horas por dia, sabe? Então, assim... Mas quando aceitou Jesus, Transformou. foi transformado. E deixa eu voltar um pouquinho na história. Que você falou que o diabo tentava ele muito. Quando veio essa libertação? Quando veio pra cá, pra Belo Horizonte, isso parou, isso cessou ou continuou Não, aqui? parou lá mesmo. Ah, tá. Lá mesmo, através, a gente foi orando, né? Assim, a gente não tinha aquele processo de libertação, porque a gente não conhecia, não sabia
como fazia o processo, como agora, graças Correto, a né? Deus, o Senhor trabalha muito comigo nessa área de libertação, que você sabe, Aham. Verdade. né, pela nossa vontade. Na hora que o Senhor quer, Ele faz através das Exatamente. nossas vidas. Não precisa a gente ficar caçando diabo para expulsar dos outros, não. Não existe isso não, né? Não existe isso não. Van Helsing. Não, não precisa não. Não precisa de correr atrás do diabo, não, né, irmãos? Quando precisa, Deus faz a obra, né? Mas ele foi liberto. Se eu te falar com você, foi o próprio Deus, porque a gente não tinha conhecimento. Aí, mas a gente orava muito. Aí meu pai começou a orar na minha casa. E Boa. aí o diabo foi embora. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor, ele foi liberto. Mas ele foi liberto, mas assim, ele era muito perturbado. Mesmo ele sendo liberto, o diabo não agia nele, Na mesma né, na proporção. De possessão, bater, de de bater, encostar, né? de ele ser possesso de espírito imundo. Mas nada dele dava certo. Ele era um homem que ele trabalhava muito, lutava muito, mas entrava aqui, saía aqui. Você está entendendo? Ele não era um homem assim, como quero falar com vocês, ele não tinha direção das coisas. Sim. Muito trabalhador, honesto, um homem assim que não bebia, um homem que era muito direito em pagar as pessoas. Eu nunca vi nada dele assim em relação a mulheres, nada disso. Ele era um homem muito honesto, mas ele não conseguia prosperar. Aonde que o diabo lutava muito com ele, sabe? Ele não tinha organização, ele não tinha controle financeiro. Sim. Então isso fazia eu lutar muito. E eu trabalhando, né, com 5 filhos, a gente não prosperava até ele aceitar Jesus. Aí quando ele aceitou Jesus, a nossa vida começou a mudar Oh. para a glória do Senhor. Porque aí, e na realidade, quando ele aceitou Jesus, ele adoeceu. Olha pra você ver. Ele ficou 15 anos doente. Nó. 15 anos doente. E eu trabalhando, cuidando dele, comprando os remédios. Ele deu diabetes muito forte, aquela diabetes, né? Altíssima, que era só insulina mesmo. E ele não podia trabalhar. Então, além do cuidar dos filhos, cuidava dele, Oh. Forte. né? Cuidava dele. Aí ele, às vezes, ele ficava assim muito triste, que falava comigo assim, porque quando ele não era cristão, ele falava comigo assim: olha, eu não vou trabalhar fechado, porque eu não gostava de trabalhar fechado de jeito nenhum. Eu não vou trabalhar fechado, não, porque você acha que eu vou morrer, deixar pensão para você? Mas eu era inimigo, meu filho. Aham. E era bom, ele era um homem bom. Se eu falasse com ele assim: ô Rocha, eu tô precisando de R$ 1. Se eu tivesse R$ 1 no bolso, ele me dava. Ele não era mesquinho. Aham. Sabe aquele homem? Ele era grato, mas o diabo usava ele tanto para poder me atingir, Aham. né? Porque o negócio não era o diabo com ele, o negócio era eu, né? O diabo usava ele para me atingir, mas eu já sabia, eu falava assim: ah, não tem importância não, boba, você não precisa me deixar pensão para mim não, que eu trabalho no estado, eu vou aposentar, eu vou viver, eu tenho minha casa, eu não pago aluguel, eu não vou precisar de pensão. Aí, quando ele ficou nessa situação, ele olhava para mim, né? As pessoas chegavam lá em casa, o pastor falava com ele assim: ô pastor Rafael, o senhor está aposentado? Aí eu lembro que ele dava aquela risadinha, baixava a cabeça: sou aposentado na Dona Penha. Estou aposentado na Dona Penha que trata de mim. Aí eu ficava às vezes até sem graça, nada. Isso acontece, ele está doente e ele não pode trabalhar. Então a gente vamos vivendo como Deus quer. Mas eu via que ele ficava. Aí ele falava, pastor Rony, assim: pois é, né, Penha? Tanto que eu falava que não ia trabalhar fechado para não deixar pensão para você. Sabe o que era a cabeça dele que o diabo usava ele? Para falar que eu ia casar De novo. e a pensão ia ficar para o marido. Olha a fraqueza da cabeça dele. Aí eu falei assim: meu filho, se casar, a pensão logo é cortada, né? Mas ele não tinha, ele achava que, né, que eu ia ficar com a pensão para poder tratar de outro marido, né? Mas aí depois ele, quando ele aceitou Jesus, que graças a Deus o Senhor transformou ele, né? Às vezes eu falava com ele assim: Rocha, meu filho, você virou de água, você virou vinho, meu filho, que coisa maravilhosa, né? Ele assim, ele não tinha sabedoria nenhuma de palavra, Sim. né? Mas ele era um homem que Deus usava ele muito. Se ele falasse com você que vai acontecer, você podia marcar. É um profeta, né? Ele era profeta mesmo. Ele tinha um dom que hoje a gente não se vê mais, né? E ele tinha dom de maravilhas. Ele começava a orar para a pessoa, ele via a pessoa por dentro. Se tivesse qualquer enfermidade,
abria aquele leque e Deus mostrava ele dentro da pessoa. Ele falava, fulano, tem uma enfermidade aqui, Deus está me mostrando. Ele era assim, Deus usava ele muito assim, sabe? De dom de maravilha e dom de curar. Ele era muito usado. Ele não era aquela pessoa, ele quase nem pregava. Ele não gostava de pregar. Às vezes ele abria culto, né? Quando nós estávamos em da padaria Pão Chique, ele abria culto, mas assim, pregar não. Ele não gostava de pregar. O negócio dele, ele gostava de campo. Ele era pastor missionário. Ele ganhava muitas almas para Jesus. Esse é muito bom. Aí eu comecei para o monte. E lá no monte, Deus usava os vasos para falar comigo. Eis que vou eu levantar um grande ministério na sua casa. Uou. Eu ri que eu fazia igual Sara. E aí, quando Deus usava os profetas lá no monte, mas eu ia rindo. Não é que eu não tinha muita experiência com o monte, né? Eu ia lá só poder observar o povo, né? Orava assim, mas não era com aquela intensidade, né? Porque eu não tinha costume, eu tinha medo do monte, do escuro, né? E Deus falava que ia levantar. E levantou mesmo. Para a honra e glória do Senhor. E Jesus salvou meu marido. Aí a salvação do meu marido foi essa. Eu cheguei lá na Varões de Guerra e não estava indo para o monte ainda não. Tinha falado com o Senhor na minha casa. Quando eu cheguei, Deus usou a Cidinha. A Aparecida chamava ela de Cidinha Roupão, que ela vestia muita manga comprida, né? Aquela saiona lá embaixo. E o púlpito era mais ou menos dessa altura, assim, dessa mesa. Eu lembro que eu estou lá bem encostadinha, assim, no canto orando, né, em pé. Porque se chegasse lá depois de 7 horas, não tinha lugar para sentar. Ali na José Faria da Rocha. Quando começou a Varões de Guerra? 2000, 2001, né? Aí eu estou lá bem orando, com um pouco ela deu... Eu abri o olho, assim, eu vi que ela deu aquele pulo do púlpito e veio rodando. Meu Deus do céu, a mulher tá rodando igual um peão. E veio rodando, e parou perto de mim. Parou, gente, Deus fala, né? A gente, às vezes, hoje, assim, as pessoas falam. Você vai Deus, lembrando? a gente vai voltando, né? As coisas que a gente já viveu, né? As maravilhas que a gente já contemplou com o Senhor. E ela parou e falou tudo que eu tinha falado com Deus em mente. E falou comigo assim, que quando eu chegasse na minha casa, eu ia ter uma grande surpresa. Irmão, meus filhos, eu tomei posse, né? Daquela palavra profética, daquela profecia que Deus tinha usado ela para falar comigo. Quando eu cheguei na minha casa, os meninos na sala, Jordão, todo mundo na sala rindo, que eles conversavam muito, eles riam muito, faziam muita bagunça, né? Eu cheguei, isso foi 99. Quando eu cheguei, que eu passei, cumprimentei eles, entrei. Quando eu passei, que eu cheguei no meu quarto, que não tinha aquela cozinha minha ainda não, nem aquele quarto. Só tinha a minha cozinha era ainda que a minha copa. E o quarto da copa agora. Meu quarto era ali. Quem estava de joelho? Seu marido. Meu marido. Rocha. O Rocha. De joelho, na beirada da cama, orando, no pé da cama, Você tomou até um susto, chorando. Eu perdi a voz. Meus filhos, eu fiquei tão... Porque o Senhor tinha falado comigo no culto. Tinha usado a profeta Cidinha para falar comigo, que quando eu chegasse na minha casa, eu tinha uma grande surpresa, mas eu nunca imaginaria que seria isto. Quando eu cheguei, olhei, empurrei a porta do quarto, ele de joelho, eu não sei se eu estava orando, porque eu não sabia nem orar, eu sei que eu estava de joelho, chorando. E eu empurrei a porta, não falei nada. Eu voltei sem voz e cheguei na sala e fiquei assim, pastor Rony, os meninos, Você sabe? gosta. Para atrapalhar também, né? Mas a voz não saía. Meu Deus. Eu perdi a voz, literalmente, de tanto que eu fiquei assim, eufórica. Eu não sei se eu tomei susto, eu não sei se foi alegria, eu não sei se foi o quê. E os meninos, mãe, o Não queria quê? interromper, né? O que foi, mãe? Eu só fazia assim, para eles irem. Aí eles chegaram e empurrou a porta. Meus filhos, bateu um temor em todo mundo. Que o Jordão não era crente, só era eu e o Wesley. Mas o Wesley vivia mais, né? Meu Mais filho pra lá do que Wesley pra era cá. mais pra lá do que pra cá. Mas quando ele estava de verdade, né? E os meninos ficaram calados. Bateu assim um temor. Uou. E eu fui chorando. Eu falei assim, agora ele vai aceitar Jesus. Vocês que pensam? Não aceitou. Aí quando ele foi para aceitar Jesus, na outra semana, eu lembro que o Wesley estava congregando lá no Vista Alegre,
numa congregação lá no Vista Alegre. Aí convidou ele para ir, né? Eu ainda estava na Assembleia, viu, irmãos? Eu era assembleiana ainda. Aí ele foi. Quando ele chegou lá nesta congregação, sabe o que aconteceu? Lá no Varão O de ob- Guerra. Não, uma outra congregação que eu nem sei o nome, que meu filho estava congregando. Não, ele tinha ido pregar. Meu filho tinha ido, ele era da Varão de Guerra e tinha ido pregar. Ele tinha saído da Assembleia, tinha desviado e voltou para Jesus na Varão de Guerra. Aí ele tinha sido convidado para ir pregar nessa congregação. Aí chamou o Rocha para ver ele pregar. Aí foi o Rocha. Mas imagina a alegria. A alegria, vai escutando a alegria. Que tem. O diabo usou os obreiros para brigar na porta da igreja, Meu Deus. para não deixar o Rocha aceitar Jesus. Vocês acreditam nisso, meus filhos? Acredito. Antes de começar o culto, eles arrumaram a brigaiada na porta da igreja, o obreiro, o outro obreiro, brigando, falando palavrão. Gente, tão certo como vive o Senhor que eu estou falando isso com vocês. E o Rocha falou assim, eu não vou aceitar Jesus, não. Aos crentes. Acho como quiser. Como é que eu vou aceitar Jesus com esses crentes brigando na porta da igreja? Nunca vi isso. Saiu de lá mais endemoniado e passou 2 anos sem aceitar Jesus. E aí eu comecei a ir nos montes, clamando, orando, buscando ao Senhor. Aí eu, graças a Deus, eu já estava, né? Através da Varões de Guerra, eu, né? Aí que eu fui saber o que é buscar. Não que eu não buscava, toda a vida eu fui mulher de oração. sim. Mas eu não compreendia mistérios. Uma estratégia A diferente. estratégia diferente que o Senhor precisava de trabalhar comigo, Sim. né? Aí eu comecei no monte. Aí Deus começou a falar E também algumas experiências. Né? algumas experiências. E o Senhor começou a falar que ia levantar um ministério, né? Igual eu falei com vocês aí, que eu ria muito. Mas não é que saiu o ministério, porque o Senhor começou a salvar. Aí o Senhor Jesus salvou o Rocha. Vocês acreditam? Primeiro de todos? Primeiro. Uou. Primeiro. Salvou. Não, já tinha o Wesley, É, né? tinha o Que Wesley, já entendi. ia comigo para a congregação. Que eles iam comigo. Até 12 anos, o reverendo foi. Todos eles iam, até 12 anos, eles foram na igreja. Depois desviaram todo mundo. E aí, Jesus salvou o meu marido, para a glória do Senhor Jesus. Salvou o Jordane. Aí, graças a Deus, Deus fez a obra. Porque quando o Senhor fala, ele cumpre o que ele fala, né? Aí o Senhor começou a salvar, mas não ia ninguém para a Assembleia. E eu falei assim, meu Deus, mas o que está acontecendo? Eu sou assembleiana e meus filhos estão aceitando Jesus. O Rocha aceitou Jesus na igreja, como é que chama a igreja, meu Deus, do pastor Rui Celso, que tem muita referência, né? É um grande homem de Deus que muito ajudou. Foi também que muito contribuiu, né? O pastor Rui chegava na minha casa todo dia de manhã, punha o Rocha para ir para o monte, né? Ajudou muito. Que Deus abençoe o pastor Rui na caminhada dele. Se algum dia ele assistir esse podcast, Esse. ele vai saber, né? Que o nome dele foi mencionado, porque foi, assim, uma ferramenta Glória na a vida Deus. do Rocha. Glória a Começou a levar o Rocha para o monte, e ali Deus foi trabalhando na vida do Rocha, mas ninguém foi para essa Assembleia. Aí que eu fui entender o que Deus tinha na minha família, né? Que era o ministério. Quando a gente fala aí, quando fala assim, grande, não é grande, irmãos, de pessoas, de expansão, de multidão. Eu pensava que era isso, né? Mas agora, depois de 20 anos já na peleja, né? Não sei o que Deus ainda tem pra gente. Não, e as né? coisas que ele faz, ele é muito grande. Graças A grande é as Deus. coisas que ele faz, Ali, então. grande as coisas, né? Que às vezes eu pensava grande, eu pensava numa igreja de 1000 membros, gente. Eu pensava. Uhum. Mas não era isso, É. né? O grande que eu falo é as pessoas que, né? Quantas pessoas já passaram, que graças a Deus hoje não está com a gente, né? Mas estão servindo ao Senhor com integridade, né? Foram enviados, né? Foram De uma certa forma. enviados para a glória de Deus, né? Então isso é maravilhoso. Então grande, quando fala grande, não é grande de tantas pessoas, né? É grande nas misericórdias e na vontade do Senhor, né? Então, para a honra e glória do Senhor Jesus, aí agora eu vou contar para vocês o dia do batismo do meu marido. Gente, foi sobrenatural. Sabe onde que foi batizado? Lá em Corinto. Pastor Rui tinha uma igreja lá. Aí levou, a gente foi de ônibus, né? Especial. Foi maravilha. Esse dia Uma nós fomos festa, nós fomos de van. Irmãos, nós tínhamos uma van nessa época. Vamos pro batismo. E eu era assembleia,
Não tinha saído. Eu falava, não vou sair. Eu ia com ele, acompanhava, mas Cada estava um na sua igreja. cada um na sua igreja. Chegava um momento de eu ir para a Assembleia, eu ia para a Assembleia e ele ia lá para Nova Cinta com o pastor Rui. Né? O pastor Rui passava lá para levar ele e o Jordão para Nova Cinta e eu ia para a Assembleia. Aí no dia do batismo dele, foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. E não é mentira, não. O pastor Rui está vivo e salvo lá, perto da minha casa, né? Vocês podem perguntar para ele como foi a experiência do batismo. O Rocha foi batizado com o Espírito Santo na hora do batismo, nas águas. E eu de cá de fora, séria, murmurando. Murmurando assim. Não é que eu estava murmurando Pela com situação. palavras, né? Mas, oh, meu Deus, por que não foi para a Assembleia? E eu preocupada com placa. Ô Senhor, mas o Senhor não falou que eu e minha casa serviu o Senhor? E agora ele está batizando agora nessa igreja? E eu sou Assembleia, você sabe que eu nunca vou sair da Assembleia, você sabe que eu sou assembleiana, né, Senhor? Falando na mente. E o fogo caindo lá, e o povo pulando em mistério, quase o rio muito grande, quase levando o povo. E eu, gente, meus filhos, com pouco eu vi que eu tomei uma espadada e estava chovendo muito. E estava aquele barro na beirada do rio, lá em Corinto. E eu vi que me fincou um negócio aqui de lado, uma espada que me atravessou Meu Deus. de um lado por outro. E eu caí no chão, no meio do barro. Meus filhos, eu fiquei de barro da cabeça até as pontas dos pés. E eu ouvindo, porque quando a gente cai, né, as pessoas, teve uma certa época, uma pessoa falou comigo assim, quem cai no chão cai endemoniado. Eu falei, não, desconcordo com você, não concordo com você, porque eu já caí muitas e muitas vezes e quero cair, viu, irmãos? Porque eu não quero ser crente normal, não. Crente normal não sabe o que é a experiência com Deus. Nós temos que ser crente doido mesmo, cheio do poder. Eu estou até achando que eu estou muito normal. Eu não era assim. Não, eu estou muito formal. Eu estou vivendo uma pastora assim, com muita formalidade. Eu não era assim. Eu era doida com Jesus. Doida mesmo. Deus me usava muito. Mas também há tempo para tudo, né? De repente eu estou no tempo agora mas eu não quero ficar assim, não. Eu quero voltar à penha que eu era. E esse dia, Deus tratou comigo assim, numa grandeza que eu nunca vou esquecer. Ninguém conseguia me segurar, meus filhos. O Jordânio está vivo. Ele pode falar isso com você, meu filho Jordânio. O anjo me pegava. Eu não vi o anjo. Se eu falar que eu vi, é mentira. Não. Eu vi a mão. Você está entendendo? Me pegava, fazia de mim igual uma marionete que fala, né? Eu vi a mão batendo assim, e eu no meio do barro. E ninguém conseguia me segurar, porque quando as pessoas iam me segurar, eu via que ele me pegava pelos pés. Ele me pegava pelos pés e me puxava e me julgava numa expansão daquele lá naquela porta. E o povo correndo atrás de mim. O anjo de Deus. Gente, eu não machuquei. Eu não fiquei com o pé quebrado, não fiquei com o braço quebrado. E eu via tudo. Eu não estava fora de si. Porque quando as pessoas, graças a Deus, eu nunca caí demoniada, mas já fui as pessoas que a gente às vezes expulsa demônios, a gente sabe que a pessoa perde a mente. Ele não Inconsciente, né? Perde. Ele fica inconsciente. Porque o Espírito Santo não possessa, né? E eu via tudo que estava acontecendo comigo. Só que eu não tinha força para me reagir. Eu gritava, que eu tomava tanta espadada. É espadada, irmãos. Um dia vocês vão ter experiência. É uma coisa que você sente uma dor na alma. Parece que vai te atravessando. Você está entendendo? E eu só ouvi o pastor pastor Rui e o Rocha lá dentro, para ser batizado. Cadê que batizou? Porque ficou todo mundo lá, o povo preocupado com a becala de fora, e o fogo também lá dentro. Isso é porque você estava querendo que ele ia para sua igreja, tipo, debatendo com Deus. Não, porque o Senhor queria que eu unisse para ajudar ele, e eu não queria. Tá. O negócio foi esse. Aí Deus, usando a boca do pastor Rui lá dentro do rio, falava assim, deixa o anjo acabar com ela. E ele deixa ele amassar ela. Esse vaso tem que ser quebrado. Mas foi quebrado mesmo. Você sabe o que é quebrado, amassado e quebrado. E quanto mais o pastor Rui mandava o anjo me quebrar, mais o anjo me quebrava. Gente, eu me levantava assim no ar e bum, eu batia no chão, igual uma pedra.
Você entendeu? E gritando. Ai, eu gritava tanto. Correção de Jeová? Correção, vara de Deus. E eu gritava, que eu sentia dor na alma. Não. Fisicamente. E o Senhor falava assim: você vai unir ou não vai? Você tá entendendo? Aí o pastor, deixa ela tomar couro. Na hora que ela decidiu unir com o meu ministério, largar a placa Assembleia para um lado, aí ela vai. O anjo vai largar ela. Mas enquanto ela não decidiu, irmãos, eu Meu tomei Deus. couro mais de 40 minutos, porque eu não queria. Sabe o que eu pensava? Olha na minha mente. Oh, meu Deus do céu, o coral dos redimidos. O coral, a banda de música, o ciclo de oração. Você está entendendo? Eu estava ligada a isto e Deus não queria isso. A obra, né? Deus tinha muito mais, né, pastora? Muito mais, né? O Senhor queria que eu desprendesse do meu coração a placa, não o ministério, porque a obra é do Senhor, né? Exatamente. Eu era grudada, eu era tão orgulhosa nas assembleias que eu não gostava nem de cumprimentar quem não era da assembleia. Uou. Vai pra você ver. Preconceito, não tinha um preconceito. Se eu visse uma mulher de batom, de brinco, nanã, ai, 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 eu falasse assim, aquilo ali não é crente. Olha como é que ela tá usando. Olha pra você ver como que era meu A mente preconceito. fechada, né? Né? Mas não eram os pastores que ensinavam a gente isso não, viu? Não sei o que acontecia com a gente. Eram as doutrinas, né? Eram as doutrinas, né? Que era bem Rígida. acerrada, É. rígida mesmo, né? Então aquilo tomava conta do nosso coração. E eu Mas, tinha uma pastora viseira. Já que a senhora já entrou nesse termo aí de experiências, conta pra gente uma experiência que marcou a senhora, sobrenatural, que não, como você já tem contado. Uma que você falou assim, nossa, essa daqui foi incrível. Na realidade, do batismo do meu marido. Sim. Uma delas. Uma delas. Né? Essa aí Uma foi mesmo. delas, né? Porque na hora que eu falei assim, eu aceito. Ô, pastor Tonino, Uou. toda cheia de barro, né? O cabelinho agarrado de tanto barro. Eu tive que ir para dentro do rio e tomar banho para poder tirar O barro. o barro. Porque estava chovendo, foi mês de novembro, naquela Sim, época sim. chovia demais, né? Meu marido batizou em 99. Então a água estava amarela, né? A água barrenta, a água Sim, do rio, sim. né? E eu mais de barro ainda. Aí quando eu falei, agora eu estou unindo, pastor. Eu Aí só vi, cessou na hora. cessou a batalha, né? A batalha. Aí eu uni, para a glória de Deus, comecei a caminhar com meu marido. E nesta caminhada, no processo, né, da caminhada espiritual, foi muitas coisas que a gente presenciou, né? Que hoje, às vezes, eu falo assim, meu Deus, hoje, será que eu sou crente ainda? É, Mas com sou, certeza. né? Para a glória de Deus, sou. Mas assim, nós tivemos muita experiência. Uma das experiências, né, que você falou que era para me contar, nós estávamos fazendo uma campanha. Uma das experiências também que foi muito bom foi a cura da Stephanie. Quando ela nasceu, ela não podia tomar leite de vaca, né? Ela tinha que tomar só Tolerância, né? ela Lactose. tinha lactose. E eu sei que eu estava fazendo uma campanha, eu fazia muita campanha, né? Eu estava lá no. Estava fazendo a campanha com o Wesley, que o Wesley me levava para tudo enquanto é lado. Punha dentro da Kombi A velha que ele Stephanie é tinha. sua neta. Minha neta. E aí eu comecei a fazer uma campanha com ele lá no Betim, na Vila Cristina, Uou. né? A primeira experiência que eu tive é uma experiência assim que eu nunca tinha visto. E eu olhava no pastor, ele pregando, mas eu via outra coisa. Você tá entendendo? O Senhor falava comigo assim: não é isso que ele está falando. Ele não vive isso que ele está. Mas eu não compreendia ainda, né? Porque eu estava chegando. Mas aí foi a primeira vez que Deus me usou para falar com alguém. Aí eu chamei esse pastor Uou. e ele era novo. E falei Talvez com ele quão duro assim, foi pra você, né? Porque era um pastor, né? Muitas vezes você tão vai falar. duro, foi umas delas, que foi muitas. Aí eu falei com ele falou comigo assim, eu estava precisando de alguém me falar. Uou. E eu falei assim, é isto, isto. Sabe quando Deus está te falando tudo que ele precisava de ouvir, de pecado cabeludo? Meu Deus. Gente. Mas Jesus curou a Stephanie lá. Sabe, a primeira experiência que eu tive, ela foi curada, né? Fiz a campanha, levei a roupa dela. E na época era muito caro o leite que eu comprava, que era soja. Era muito caro.
e ajudava. A Mirena já era casada, já tinha o par dela e tudo, né? Mas nessa época o Theo era muito jovem ainda, os dois ainda não eram casados. Eles eram namorados, mas eles não eram casados. O Theo tinha 16 anos. Uou. E Até o pastor antes. pastor. E aí ela ficava comigo, então eu que cuidava, né? Mas graças a Deus ela foi curada e Deus trabalhou na vida desse pastor, Glória a Deus. para a honra e glória Amém. Glória a do Deus. Senhor Jesus. Essa foi uma das experiências que eu tive. Outras experiências, muitas experiências naquele monte ali, foguinho. Já vi muito anjo, bola de fogo. Quando eu mesmo fui para ser consagrada missionária, sabe onde que nós estávamos? Lá na pedreira, como que chama aquele monte, meu Deus? Como é que chama aquele lugar, gente? Meu Deus, ali para lá de Betim? Bicas, depois de Bicas, como é que chama aquela outra Garapé. cidade? Garapé. A Pedra Branca, vocês já viram falar na Pedra Sobre Branca? a caverna do Adulão? Eu não sei se lá é caverna ou não. Eu sei que nós levou 5 horas para chegar lá em cima. Eita. Aí já foi um desafio. Ficamos lá 3 dias para ser preparada, para a gente, né, ser separada para missionário. Meu marido é missionário e eu missionária. Lá nós presenciamos coisas inefáveis, irmãos. Coisas que eu acho que eu não vou ver mais. Que o Senhor mostrou para a gente. Coisas assim maravilhosas, coisas grandiosas, que em nome de Jesus eu profetizo na vida de vocês, Amém. que vocês vão ver. Amém. Lá nós ficamos 3 dias de pão e água. Deus abriu o céu lá pra gente, sabe? Coisa assim que é para a glória de Deus mesmo, né? Foi assim uma experiência. Eu, meu marido e o Jordani estava junto também. O Jô sempre estava junto, né? O reverendo estava sempre junto, né? E algumas pessoas que estavam com a gente, o pastor Josimar Cabral, não é Pereira não, viu, irmão? Josimar Cabral. Ele que nos levou para essa Jornada. jornada espiritual, né? E foi muito gratificante. E outra também experiência muito assim maravilhosa que eu tive, nós estávamos fazendo a campanha lá no, gente, como que chama aquela cidade? Mateus Leme. Não batia canela demais, não batia? Olha onde que nós estávamos. Gente, nós saía daqui para ir lá no Mateus Leme, fazer campanha. E nós estávamos já no 4º elo desta campanha. Foi tão sobrenatural esse dia. Nós estávamos no Monte, a Maria de Luz, que você acha que é minha prima, a Maria de Assis, né? Que é minha prima que mora hoje lá no Venda Nova, é o esposo dela. Nós estávamos uma galera da família e mais algumas pessoas. E o irmão da Maria de Luz tinha esse monte no fundo do terreno dele. Uou. Aí nós ia para lá fazer a campanha. Nesse dia nós subimos. Estava meu marido, estava todo mundo. Nós começamos a orar. Meu marido falou assim: gente, nós vimos a olho nu, tão certo como o Senhor é vivo. Que às vezes a gente fala, as pessoas não acreditam, né? Porque hoje as pessoas são tão natural, né? Tão Hoje, lógico, né? não, hoje as pessoas não vivem mais um evangelho sobrenatural, né? Mas eu já vivi um evangelho sobrenatural, para a glória de Deus. Os anjos ficavam em redor. Pastora, vocês viram o anjo? Não, a gente via assim, tipo assim, um clarão, sabe? Mas tipo, via que estava em nosso redor, Uhum. né? A gente podia contemplar, e era todo mundo via, não era só eu que via, não. Todos viam. Tipo assim, a gente via que era um formato bem alvo, distante, assim um pouco longe, mas a gente observava que estava ali. Aí nós começamos a orar. E eu vi uma determinada pessoa, que eu não vou falar o nome, né? Pra quê? Não precisa, né? E eu olhava para ela transformava numa porca. Oh. Vocês acreditam? Sim. Eu olhava assim e falava, roxa, você tá vendo? Mas ele também era muito espiritual. E ele falou comigo assim, tô vendo o que você tá vendo. Uou. Fica tranquilo. Tava conectado, né? Conectado. Na mesma Sintonia. sintonia espiritual. E eu nunca tinha visto pessoas transformar. No meu olho, ela estava de joelho, né? Eu olhava, em vez de eu ver a pessoa, eu via uma porca, tipo uma leitoa. Misericórdia, gente. Meu Deus. Né? Aí, depois a gente
Meu marido era muito, eu não ia falar, né? Mas meu marido era abençoado, né? Ele não deixava nada passar. Tá certo, né? Aí ele chamou e falou assim, olha, ora mais, não sobe pro monte do jeito que você tá. Gente, já vi pessoas quebrar pé no monte. E subir de qualquer maneira. Hoje o povo sobe de qualquer maneira, não acontece mais nada. Mas naquela época, uns 20 anos atrás, não podia subir de qualquer maneira. Hoje, né? Hoje é tão banalizado. Mas assim, já vi muita coisa. E esse dia que aconteceu isto, nós começamos a orar. Nós batia a mão assim, o fogo ligava, olho nu, a gente vendo. A gente batia a mão assim, sabe? O fogo ia Alastrando. lastrando, nós estávamos na roda. Fogo, mas era um fogo que brilhava. Não era um fogo. A gente batia, a gente via assim, a olho nu, aquele fogo igual a estrela. Oh, Você entendendo? Era de clarão. cor do clarão, nas nossas mãos. E formou aquele círculo, tanto nos pés, nós batíamos os pés assim, saía aquelas brasas de fogo do chão. Você precisa ver que coisa gloriosa. E nas mãos. Do jeito que estava nas mãos, estava nos nossos pés. oh. E nós cantando. Quanto mais nós cantava, mais o fogo lastrava. E aí isso aconteceu, o povo começou a cair arrebatado. Oh. De tanto poder de Deus. E aí começou a chover aquela chuva de graça, sabe? Aquele... E nós ouvindo, meus filhos, é coisa sobrenatural. A gente via a olho nu e ouvia o barulho das faíscas brilhando, caindo em cima de nós. Olha pra E, você ver. e aí o povo começou a cair. De tanto poder, ninguém aguenta poder de Deus, não. Viu? E aí só, pum, um caía para cá, outro saía rolando pro meio do... Gente, e as pedras? E lá tinha muitas pedras. E eu fazia, Jesus tem misericórdia, nós vamos todo mundo morrer aqui agora, porque o povo vai bater a cabeça na pedra, né? E vai morrer, porque a gente não via. Com pouco só via que eu também pufo lá pro chão também, magicamente. Viu, irmão? Ligada. Ligada. Consciente. Ninguém aguentava ficar de pé. Meu marido tinha falado antes, gente, vocês não ficam cantando, não vão cantar mais, não. Porque o Senhor está falando. Se vocês abrir a boca, esse é meu marido, me avisando, se vocês abrir a boca para cantar mais um hino, nós não vamos descer daqui, não. Porque Deus vai abrir o céu. Meu Deus. Aí eu pensei, Roça, nada, vamos cantar só mais um hino? Penha. Não canta, não. Só mais um hino, chuva de graça, né? Aquele hino da harpa cristã, Aham. né? Canta aí pra quando- nós, pastor. Deixa eu ver se eu lembro, né? Chuva de graça, chuva pedimos ao Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Ah, meus filhos, o céu abriu e começou, aleluia, glória a Deus. Jesus é bom. Maravilhoso. Maravilhoso é o nosso Deus. Foi muito bom. Glória a Deus. O céu abriu. Pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E pessoas arrebatadas. Eu me lembro que nós ficamos lá até 6 horas da manhã. Nossa. Que ninguém aguentava sair. De tanto poder. De tanta glória que foi derramado sobre as nossas vidas. Pessoas foram curadas, libertas. E quando deu 6 horas da manhã, não tinha como nós descer, porque tinha mais de... Eu não fui arrebatada não, viu, irmãos? Que eu tinha medo, né? Depois eu fui, uma certa época, bem uma vez só. Eu fui, mas eu estava lá na cidade de Patos de Minas, numa vigília lá. Lá o Senhor me arrebatou. Foi uma vez só, nunca mais também. Mas esse dia eu não fui arrebatada, mas pessoas foram arrebatadas de espírito, que não tinha como nós descer. Porque o povo estava lá, né, tipo morto no chão, e chuva caindo, chuva, e só no lugar que nós estávamos, e aquela roda de anjos em nosso redor, que a gente podia
ver a olho nu. É lógico que nós não víamos, nós víamos o formato de um homem. Né? Se eu Meu falar com Deus. vocês viram o anjo, assim, não, irmãos, não é assim. Que as coisas espirituais é muito melindroso, é muito sério, Sim. né? É glorioso, mas é muito sério. E parecia que o Senhor mandou aqueles anjos para nos proteger. E o povo lá, todo mundo, mais de umas 10 pessoas arrebatadas, outros em mistério, falando em mistério, cantando em mistério com Deus. Foi assim, uma coisa que eu nunca vou esquecer. Que bênção, velho. E para a gente descer? 6 horas da manhã, no outro dia era domingo, precisava ter escola dominical, acho que esse dia nem teve, que nessa época a gente tinha escola bíblica dominical, né? Que faz falta, né? Que faz falta. E eu sei dizer que eu desci de 4 pés, de gatinho, que eu não aguentava ficar de pé, viu? Uou. Por morra abaixo. Tanta glória, né? De tanta presença de Deus. E gente caindo por morra abaixo, o Rocha, nós tem que descer, irmão. Nós não pode ficar aqui, não, nós tem que ir embora. Aí nós, quando chegamos dentro da casa do meu primo, e cadê que nós saímos de lá da casa? Porque o poder de Deus invadiu a casa. Nós saímos de lá meio-dia. Nossa. Irmãos, é uma coisa que foi tão sobrenatural, meus filhos, que eu nunca vou esquecer. Que não adiantou nós sair do monte, que o poder nos seguiu. Glória a Deus. Hoje, tipo assim, a gente vai pro monte, fica 10, 15 minutos, né? Meia hora e as pessoas já acham que é muito. Que é muito. E Que é muito. tô vendo você falando aí, 6 horas da manhã, Nós ficávamos adorando o Senhor. adorando o Senhor. Adorando o Senhor. Sabia que aquele momento ali era precioso, né? Estar na É. presença de Deus. E foi glorioso. Foi coisa assim que eu nunca vou esquecer, né? Também no monte lá do Foguinho, no monte lá do Poço de Jacó. Vocês já foram lá? Já. Já foram, né? Em Lá Biritelli, foram né? muitas experiências. Também lembro que você contou uma experiência top também, foi quando você foi no monte lá no Rio. Ah! Meu filho, é muita coisa, né? A gente não, né? Nós, assim, eu estou. A gente não pode contar muito, porque é tantos, né? É, igual hoje mesmo, antes de sair para cá, eu falei, Senhor, o que o Senhor tiver de voltar à minha memória, a lembrança daquilo que o Senhor quiser que eu fale para as pessoas, né? Amém. É saber que o Senhor é Deus, que o Senhor opera, não deixa eu aumentar nada, não deixa eu diminuir nada. Que seja feita a vontade do Senhor, que eu vou falar aquilo que o Senhor quer que eu fale, que volte à minha memória. Rio de Janeiro. Maravilha, só você mesmo. Lá também foi maravilhoso. Coisa assim inefável que Deus fez com a gente. Lá no monte também foi sobrenatural. Deus, assim, derramou poder mesmo. Eu lembro que eu subi reclamando da perna doendo, que é muito longe. Nós só Acho que era caçávamos 6 horas, né? 6 horas 6 horas. para andar. E eu fui subir, falei, Senhor, não estou aguentando, minhas pernas estão doendo, nunca mais que chega nesse monte. Meu Deus, que monte longe. Imagine, gente, 6 horas andando. Andando. Pra chegar andando. no cume do monte. no Para alto. chegar no cume do monte, lá no Rio de Janeiro. Foi também uma experiência maravilhosa. Lá, Deus usou um vaso. Eu lembro que ele veio, ele estava vestido de branco, né? Com cajado. Lá eles têm esse negócio, o povo do Rio ora muito, viu, irmãos? Lá o negócio lá é muito bom mesmo. Maravilha, muito poder de Deus, muita graça. E eu sei que ele veio marchando com aquele cajado, sabe? Batendo. Ele batia, Uou. parecia que o monte estremecia. Aí veio, não falou só comigo, falou com o pastor Carlos, né? Falou com o Hebe e falou com os irmãos que estavam lá com a gente. Mas comigo eu lembro que Deus usou e falou comigo assim, hoje eu estou te dando pernas novas, Força de jovem. força de jovem. Nunca mais você vai falar que você não aguenta Uou. subir. Desse jeito, parecia que ele estava comigo.
da minha reclamação, sabe? Porque eu estava reclamando mesmo, irmão. Não estava orando, não. Eu estava era reclamando mesmo. E murmurando. Olha que monte que nunca mais que chega. Mas não sabia que depois que a gente estivesse lá, Deus ia bradar, sabe? E foi assim uma experiência maravilhosa. A gente viu muitas bolas de fogo passando assim, cruzado, sabe? Em cima da gente. A gente ficou lá também quase a noite inteira, que nós não tínhamos horário de voltar, não. Né? Hoje a gente tem assim, hoje a gente coloca horário em tudo, né? Ó, a pastora falou tudo. Vou Verdade. subir. Vai ser Nós- rapidinho, vai ser só uma oração e nós... Vai ser Nós- bem objetivo, né, Rony? A gente fala muito isso, o né, cara? povo hoje Vai não ser tem muito objetivo, paciência. gente. Vamos. Porque se não falar isso, o pessoal não vai. Não vai, não vai. Hoje ficou assim muito raso. Falta, não que o povo não ora, viu, irmãos? Meus filhos, não é isso que eu quero falar, não. Sim. Né? A oração, a gente sabe que as pessoas oram, sim. Mas a gente tinha assim mais sintonia. Nós não pensava que tem que trabalhar no outro dia, todo mundo trabalhava, eu mesmo Sim. trabalhava. Às vezes eu chegava do monte, na hora de eu ir para a escola trabalhar. 6 horas eu tinha que estar lá na escola trabalhando, né? E hoje as pessoas têm muita dificuldade De colocar De- o trabalho como um empecilho. de colocar o trabalho como empecilho. Quando tá no mundo, né? Tipo assim, vai pras festas, virado, ainda vai pra trabalhar. Ainda vai para pro trabalhar. Senhor. Não entende a importância Então nós não disso. tinha horário. Vamos subir. Irmãos, eu subi tanto a pé que meu marido, ele era abençoado, né? Ele punha a campanha de 40 dias. Uou. 21, acabavam de 21, eu já estava de 40. Meu Deus. Acabava de 40, queria para 2 meses. Ele É era por isso fominha. que via o mundo, viu Palminha de monte. Fominha. é por isso que via, né? Via o mundo espiritual, o Senhor abria, Eu o Senhor dei falava. esporão nos meus 2 pés, Tanto andar, né? de tanto andar, porque tinha dia que nós não tinha dinheiro para pagar ônibus, nós ia todo dia. Aí eu marchava lá de casa, e ele não gostava de ficar cá em cima, não, eu gostava de Porto de Jacó. É de lá que tinha que ir lá, para orar lá. E era muito bom, porque lá a gente via muita coisa, né? As árvores todas floridas, as árvores ficavam todas brilhando, né? Uou. Às vezes nós descia lá embaixo na água, quando nós chegava lá na fontezinha lá embaixo, na bica, tava as pedras. A gente passava a mão nas pedras assim, ó, segurava nas mãos, as pedras brilhando com o brilho das estrelas, sabe? As formiguinhas, tudo assim brilhando. A gente começava a orar, meu marido era um homem de fé. Eu era um pouquinho assim, meio retraído, porque eu era assembleiano, né? Eu ficava assim um pouco um pé atrás, e ele falava, você não tem fé. E hoje é o contrário, hoje as pessoas veem as pessoas da Assembleia assim, né? É. Aí ele começava a orar. Ele não tinha muita palavra de oração. O negócio dele era glória, 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 aleluia, aleluia, santo, 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 santo é o Senhor. Ia passando a mão no chão. Com um pouco começava. Pega Os Faz. pauzinhos, As faz. as faíscas, Meu Deus. levantando. Sabe, às vezes estava eu e ele só, eu e ele, meu primo, que hoje já mora com Jesus, que é o esposo da minha prima que mora lá da Maria de Assis, né? Ela mora lá em Venda Nova. Ele era um homem também de muita fé. O Rocha colocou fé nele, né? Através do Espírito Santo. Glória a Deus. Punha ele atrás de nós, ele era também um grande homem de Deus. E assim, era coisa sobrenatural, né? Que Deus operava maravilhas Uau. na nossa vida. Naquele posto de Jacó, gente, meu Deus. Um dia, pastor Rui estava. Estava eu, reverendo, Rocha, o seu irmão Zé Elias, estava uma turma, né? Maria de Lourdes, né? Ou quantas vezes a gente já subiu com ela para o monte. Hoje ela está naquela situação, mas a mulher é de oração. E pastor Rui veio marchando lá de baixo. Né? O posto de Jacó, sabe que tem aquela descida, né? Tem muitos anos, né? Tinha aquelas árvores, né? Tem muitos anos que eu não vou lá. E o pastor Rui tinha de ir lá embaixo pegar água. E ele veio, com pouco o pastor Rui veio marchando, o braço do pastor Rui, tinha um anjo atrás do pastor. A gente viu o braço do pastor Rui, mas não era o braço, parecia que era o braço de um anjo, mas o braço Era do muito pastor Rui estava uns 3 metros para lá, Uou. você tá entendendo? Uhum. E uns 3 metros para cá. E ele parecia que ele ficou, você entendeu? Alto. Parecia que ele cresceu. Glória a Deus.
Mas não era ele. Era um anjo, Tava né? resistindo. Que estava atrás dele. E ele marchando, sabe? Naquela, batendo o pé no chão e o fogo Subindo. subindo. Que o pastor Rui é um homem de oração. E a gente ficava olhando aquelas coisas que a gente não entendia como que Deus trabalhava com a gente. Um dia, irmãos, eu estava duvidando demais. Logo quando eu comecei no monte. Estou lá, bem de joelho orando. Oh, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Um frio. Mas isso foi antes, viu, irmãos? Quando eu estava começando a subir para o monte, né? Que o Rocha fazia aí mesmo. Eu tinha que ir. Glória a Deus por isso, né? Estou lá com um pouco. Eu dei um tapa nas minhas costas. Eu lembro disso que eu sou. Foi pá! Eu abri o olho, levantei, morrendo de medo. Assim, meu Deus do céu. Rocha, o diabo me deu um tapa, não foi o diabo mesmo. Oh, Foi. Me deu um tapa nessa posição aqui, sabe? Ficou queimando muitos dias. Foi pá! O Rocha, bem feio. Tem certeza que você está falando aí, pensando que podia estar em casa, dormindo. Estava pensando mesmo. Mas foi um tapa. E eu assustei, sabe? Eu assustei, olhei para um lado, por outro, cadê que eu vi alguém? Oh. Não vi. Aí eu falei assim, Rocha, pelo amor de Deus, fica aqui perto de mim que eu tô com medo. Que o diabo me deu um tapa nas minhas costas. O irmão, mas foi um tapa. Foi pá! Entendeu? Aí eu acordei, né? Aí eu Na hora. acordei, Era um aí saculeio. comecei a orar, começou a orar, começou a buscar. comecei a orar, comecei a buscar, e Deus trabalhou muito. Teve uma época, quando a Stephanie nasceu, eu fiquei muito idolatrada com ela, né? Porque a Stephanie era muito linda, era uma menina assim, bonita demais. Ela tinha uma beleza, e aquilo eu idolatrei, sabe? Não, a menina não podia dar a primeira neta, né, e tal. Aí não podia dar um choro, que eu ficava, pois Deus me chamou atenção no monte. Usou um vaso e falou comigo assim: o Senhor manda te falar que se você não acabar com essa idolatria com a Stephanie, falou o nome da menina. Gente, é perigoso, viu? Nós não podemos pôr nada no lugar do Senhor. Mas foi bom que eu aprendi, né? Eu vou tirar o fogo de vida dela Meu Deus. desse jeito. Eu tremia, igual uma vara verde, o meu queixo batia. Sabe como a gente não tem um frio assim? Eu comecei a tremer, mas eu tremia tanto que meus lábios, meu queixo ficou batendo nos dentes, Isso dá uma aflição tão grande, né? numa aflição tão grande. O Senhor falou comigo sobre a idolatria dela. Olha para você ver quantas experiências que Deus trabalha na vida da gente, Na verdade, são experiências de não acabar mais, né? de não acabar Eu tenho mais. certeza que nós vamos ter que vir aqui, ter a parte 2, 3, pra 4, senhora, 5. pra senhora continuar contando. Mas pra Vamos. gente fechar aqui, eu gostaria que a senhora desse um recado pro pessoal de casa. Que a senhora tem muitos anos de experiência Glória a Deus. no ministério. Assim, mais, a senhora falou, né, vai chegar agora a 50 anos Uou. de caminhada constante. Isso é Eu queria que você louvável. deixasse um recado pro pessoal pra gente fechar esse podcast. Amém. O que a senhora tem pra falar pra esse pessoa que tá começando agora, na caminhada com Deus? O conselho que eu dou agora, né, para as pessoas que estão me ouvindo, e eu profetizo que em nome de Jesus, que milhares de pessoas, não porque eu estou aqui, não. Milhares de pessoas vão assistir não somente Amém. eu, com vocês hoje, né? Que estou feliz por essa oportunidade, mas todos que passaram aqui, né? Amém. Nesse estúdio, que o Senhor vai deslanchar, que vai chegar a uma proporção
para quem está me ouvindo, por tudo que eu passei, né, para as experiências, isso, algumas que o Senhor permitiu que eu falasse. Tem muitas, irmãos, mas muitas, muitas, muitas. Mas foi essa que o Senhor quis que eu, né? Amém. Glória a Deus. É, No entanto, né? Porque vai ter a segunda parte. amém. Foi o que o Senhor quis que eu expressasse para as pessoas que vão ouvir, né, assistir. E o conselho que eu dou, olhando para lá, né? O conselho que eu dou para vocês que estão começando agora, que estão servindo ao Senhor, seja obediente à palavra do Senhor. Sim. Seja crente, santifica, busca a Deus com sinceridade. Ser fiel até a morte, né? Não olhando nem para a direita, nem para a esquerda. Eu não sou crente santa, não. Santo é o Senhor. Eu me procuro santificar, né? Glória a Deus. Para alcançar o Senhor, nós precisamos santificar. Porque a palavra do Senhor diz: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. O conselho que eu dou, não seja crente meia boca. Seja crente de testemunho. Dá testemunho de crente na sua família, na sua casa, porque através do seu testemunho você vai ganhar sua família. Amém. Como eu ganhei meu esposo, no meu testemunho, nas minhas orações. Ganhei meu esposo. Calada. 27 anos, viu, irmãs? Você que ora aí 1 ano, 2 anos, achou que orou muito? Eu orei 27 anos. Mas meu esposo morreu salvo pastor. Glória a Deus. Amém? Valeu a pena. E que seja crente de verdade. Nunca deixe de orar e nem ler a palavra. Amém. Porque sem orar e sem ler a Bíblia, não consegue ficar. Não é crente, não. Se não ler a palavra, se não orar, não consegue. Principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo. Crente que não ore hoje, eu sinto muito te avisar. Não vai ficar de pé, É. Sim. né? Tem de orar. Orar, vigiar e ser crente de verdade. Aleluia. Em todas as suas atitudes. Bom pagador, né? Crente tem que pagar os outros, não tem? Com certeza. Crente de caráter, marido de uma só esposa, e assim vai. Criar os filhos, né? Eu criei meus filhos tudo, desviaram, mas voltavam. Meus filhos nunca chegou perto de mim e falou comigo: mãe, a senhora não é crente. Porque eu já vi filho falar com a mãe: ah, você é crente? Já vi filho falar com a mãe: a senhora é crente? Para a honra e glória do Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Mas eu nunca fui taxada com esta palavra com meus filhos. Mãe, Aleluia. a senhora não é crente. Mãe que está me ouvindo, seja crente. Dá testemunho para os seus filhos, para que eles possam ser alguém do Senhor no futuro.